pessoal, na aula de hoje vamos falar um pouco sobre evolução, principais provas da evolução. Eu sou o professor Douglas Alves. Uma primeira prova irrefutável é a paleontologia, o estudo dos fósseis. O que são fósseis? São vestígios de seres vivos que passaram pelo planeta Terra. Podem ser ovos, podem ser resíduos de pele, esqueletos são os mais frequentes, né? Pegadas de animais ou ainda fezes fossilizadas, os coprólitos. Portanto, qual a vantagem dos fósseis? Fósseis são formas antigas que serão comparadas com as espécies viventes. Com base nas diferenças e semelhanças, se tiram conclusões. Então, importante prova da evolução, não esqueça. Aqui você tem um dinossauro encontrado na Argentina e a forma está aí inegável, né? Um esqueleto fossilizado. Aqui eu tenho samambaia, uma samambaia do período Jurássico, né? Fossilizada, ou seja, a forma da folha está aqui prensada na rocha. O segundo tipo de prova seria uma prova bioquímica. A análise dos DNAs das espécies e até das proteínas mostram semelhanças ou diferenças. Hibridização é a junção. O híbrido é uma mistura de variedade. Então, quando as gerações se sucedem, os híbridos, que são as misturas dos indivíduos, misturas genéticas, vão surgindo. E, a depender de suas características, vão se adaptando melhor ou não ao ambiente. Quando se analisa o DNA dessas gerações, desses organismos, ou até de espécies diferentes, se observa estas semelhanças, essas particularidades. Portanto, a prova bioquímica é fundamental. Veja o exemplo de uma prova bioquímica. Fiz uma comparação da proteína citocromo. Citocromo C, uma das proteínas transportadoras de elétrons na cadeia respiratória das mitocôndrias. É uma proteína que possui 104 aminoácidos na sua estrutura primária. Comparando, então, o DNA humano com o DNA de um chimpanzé, não existe diferença na sequência e no número de aminoácidos presentes nessa proteína. São idênticas. Comparando agora um mamífero aquático, uma baleia, já existe uma diferença na posição de 8 aminoácidos quando comparado com a espécie humana, certo? Comparando aves com o ser humano, 13 aminoácidos em posições diferentes. Peixes, que são vertebrados mais distantes na evolução ainda, portanto, diferença de 20 aminoácidos na posição. E ainda um organismo que não é nem um vertebrado, está mais distante ainda na evolução da espécie humana. Portanto, 41 aminoácidos em posições distintas. Observe que quanto mais próximo à espécie humana, como é o caso do chimpanzé, maiores são as semelhanças. Somos primatas, somos do mesmo grupo de vertebrados, mamíferos. A questão traz o seguinte: evolução em determinado grupo de organismos é algo complexo. Estudar a evolução é complexo. Como saber as etapas que se sucedem? O que veio primeiro? Nesse sentido, os cientistas têm buscado na natureza provas da evolução. Nessas provas aparecem principalmente de duas maneiras. Então a pergunta é, quais são? As provas é apenas uma questão de identificação, né? Portanto, resposta oficial, as provas fósseis e as provas bioquímicas. O estudo comparado de registros fósseis e análise comparativa das sequências de bases nitrogenadas do DNA nas espécies distintas pode permitir a determinação do grau de parentesco entre elas. Questão aberta, porém envolvendo provas da evolução. Aqui nós temos uma terceira prova, que é a prova anatômica, muito importante. As provas anatômicas podem ser de dois tipos. Especialmente as estruturas podem ser análogas. Aqui a comparação da asa do inseto, que é feito de quitina, com a asa de uma ave. A origem embrionária desta asa de inseto é da ectoderme, de onde se origina a epiderme. A origem embrionária da asa da ave é da endoderme, da mesoderme, de onde surgem os músculos, os ossos, as cartilagens. Portanto, é mesodérmica a asa da ave, a origem, e a asa do inseto é ectodérmica. Então, observe o conceito de estrutura análoga. Tem origens embrionárias distintas, porém executam a mesma função. Ainda o segundo tipo de prova anatômica, nós temos as estruturas homólogas.
Estruturas homólogas, aqui a comparação do braço humano, da nadadeira lateral de um golfinho ou de uma baleia, da asa de um morcego, da asa da ave. Observe que nós temos espécies diferentes, mas com os mesmos ossos na mesma disposição, claro, nas devidas proporções, ok? Então, o osso do braço, o húmero, né, o rádio e ulna, carpos, metacarpos na palma da mão, né, as falanges. Quando se observa dissecando a nadadeira de um golfinho, você encontra os mesmos ossos. Dissecando a asa de um morcego, os mesmos ossos. Isso não é uma coincidência, isso é ancestralidade comum. Então, são órgãos com a mesma origem embrionária, são os membros superiores desses animais, que no caso aqui exercem funções diferentes. Daqui para cá, mesma função, pode ser também, mas tem origens iguais, ok? São os órgãos ou estruturas homólogas. Baseado nos órgãos homólogos, existe o surgimento de um caminho evolutivo que nós denominamos divergência evolutiva ou radiação adaptativa. Observe que um ancestral em comum pode existir e a partir da evolução, da reprodução e da diferenciação do DNA, dos DNAs, você tem o surgimento de espécies diferentes. Observe que não estou dizendo que uma baleia veio de um camundongo, que o urso veio do camundongo e assim por diante. Queremos dizer que ancestrais em comum originaram, por diferenciação genética, originaram espécies ou grupos diferentes. Então, divergiram entre si, ok? Então, divergência evolutiva, uma forma de evolução. O contrário também existe, a convergência evolutiva, quando estruturas análogas, ou seja, de origens diferentes, desempenham a mesma função. Observe os exemplos. Um golfinho tem uma forma hidrodinâmica, cabeça pontuda, nadadeiras laterais, dorsais, caudais. Isso facilita a natação. O fóssil ictiosauro, que viveu há milhares de anos atrás, no período Jurássico, na verdade também tem uma forma parecida com a do golfinho, porque tem os mesmos hábitos aquáticos. Se você compara um peixe vivente hoje, tá aí um peixe-espada, você compara que a forma também lembra mais ou menos a estrutura do mamífero lá em cima, né, para facilitar a natação. E ainda um pinguim, que é uma ave. Observe 4 classes de animais. Mamífero, o ictiosauro é um réptil, aqui eu tenho um peixe e aqui eu tenho ave. São 4 classes de vertebrados distintos, né? Portanto, todos adaptados ao mesmo modo de vida. Eles convergiram evolutivamente para um mesmo tipo de vida. Portanto, é convergência evolutiva. Outra prova da evolução é a presença de órgãos vestigiais. São órgãos que vêm se transformando ao longo do tempo, que possivelmente ou modificaram ou perderam a função original. Então, se modificaram em tamanho e em função, ok? Nós temos como exemplo aqui o cóccix. São 5 vértebras fundidas que funcionam, na verdade, como um vestígio. Funciona, vírgula. É um vestígio de cauda. Nós nunca tivemos cauda, mas primatas primitivos que originaram a espécie humana tiveram. A presença do apêndice, o apêndice intestinal, próximo à junção do intestino delgado com o intestino grosso, em nós praticamente é um órgão não funcional. Produz um pouco de linfócito, é do sistema linfóide, mas em termos digestivos não tem mais participação deste processo, ok? Em animais como coelhos, o apêndice é bem desenvolvido. Você pode encontrar colônias de bactérias, por exemplo, que digerem celulose para o coelho, já que é um animal herbívoro. Em nós isso não funciona mais. A membrana nictitante, no cantinho aqui do olho, né, uma membrana desenvolvida em peixes, anfíbios, répteis, aves e alguns mamíferos aquáticos. Portanto, em nós ela é atrofiada. Essa membrana protege o olho, né, para evitar o atrito de partículas com a conjuntiva. Portanto, em peixes, por exemplo, não existem nem pálpebras. Então o animal mantém o olho aberto o tempo todo, tem que ter essa membrana cobrindo o olho. Em nós ela atrofiou. A musculatura da orelha, de movimentação da orelha, a musculatura do nariz, em nós reduziu bastante, porque as funções executadas por essas estruturas foram reduzidas em nós. Animais selvagens utilizam isso com maior frequência. Então, consideramos órgãos vestigiais.
Provas embrionárias, quando comparamos embriões de espécies diferentes, repare o desenho que mostra fossas branquiais em peixes, vão desenvolver as brânquias. Fossas branquiais em répteis, que já são animais terrestres, mas suas formas embrionárias ainda recapitulam a ancestralidade que existia ali. Aves também apresentam em seus embriões, e até o embrião humano tem vestígio de fossa branquial. Não significa que o humano viveu na água algum dia, mas significa que ancestrais muito pré-históricos eram aquáticos, e este vestígio ainda vem trazido para nós através dos genes que existem em nosso genoma, ok? Comparando embriões nos estágios iniciais, não dá nem para identificar de que espécie é. À medida que a evolução vai acontecendo, as características próprias de cada espécie vão se diferenciando. Aí ficam mais fáceis de serem identificados, ok? Aqui uma questão que envolve provas da evolução, da UFG. Para a comprovação da teoria da evolução, estruturas anatômicas e células dos seres vivos, provas embriológicas, bioquímicas, cromossômicas e ainda análise de provas zoogeográficas são utilizadas. É inegável, de fato, que espécies diferentes possuem estruturas com grandes semelhanças. Então vamos analisar as frases. Voar, nadar, cavar e manusear foram características evolutivas desenvolvidas a partir da modificação dos ossos dos membros superiores ou anteriores. Bom, as funções estão relacionadas com as modificações. Verdade, então? Por meio da análise dos processos evolutivos sofridos pelo sistema circulatório dos vertebrados, constatou-se que as aves e os mamíferos desenvolveram um coração com 4 cavidades, sem mistura de sangue arterial e venoso. Verdade na frase. Provas embriológicas evidenciam não só que o desenvolvimento fetal dos humanos é uma recapitulação de formas de outros vertebrados, mas também que estruturas corpóreas se modificaram para atender a novas funções. Esse final de frase é discutível, né? A evolução não ocorre para atender a uma nova necessidade. Mas, em termos gerais, a questão foi considerada verdadeira, porque os humanos recapitulam, sim, determinadas características dos ancestrais. E essas modificações dão novas capacidades para a sobrevivência em novos ambientes. Última frase. A ocorrência de hemácias anucleadas nos peixes e nucleadas nos mamíferos. Essa frase está invertida, né? Não vou ler nem o resto. Já considerando falsa, porque a informação é invertida. Bom, especiação é a formação de novas espécies a partir de um mesmo ancestral. Depende de alguns fatores importantíssimos analisados no neodarwinismo ou teoria atual de evolução. As mutações, que são a chave da evolução, as recombinações genéticas dos gametas, dos cromossomos, dos genes e da seleção natural proposta por Darwin. Portanto, tipos de especiação, nós temos 2 tipos. Um tipo chamado alopátrico, também denominado de cladogênese, né? Ocorre a separação de uma população inicial, onde surge uma barreira geográfica, isolando os 2 subgrupos. Esses subgrupos de uma espécie evoluem em caminhos diferentes, acumulam novas mutações e acabam se tornando grupos distintos. Quando se tornam incompatíveis sexualmente, logicamente que são considerados novas espécies, 2 espécies diferentes. Ou então a especiação pode ser simpátrica ou simpátria, quando não existe, né, uma barreira geográfica, portanto, também considerado anagênese, né, uma evolução em linha. Surge uma nova espécie por transformação da população inicial sem barreiras geográficas, ou seja, a espécie original se transforma em outro grupo bem distinto, mas não tem ramificação, ok? Baseado em especiação alopátrica, nós temos alguns fenômenos a analisar. Essa especiação depende de eventos, né? Primeiro, o isolamento geográfico, separando a população inicial em 2 subgrupos, 2 ou mais. E a diversificação genética que ocorre em cada grupo é o segundo ponto. E logo depois, claro, o isolamento reprodutivo, que impede a miscigenação, que impede o cruzamento e a mistura das variedades. Então você vai ter aí, daí para frente, novas espécies. Mas alguns fatores interferem no processo reprodutivo. Portanto, fatores
pré-copulatórios, antes do ato sexual, existem alguns fatores que podem impedir. Por exemplo, o isolamento estacional. Tem espécie que vive ou se torna ativa, reprodutivamente ativa, em determinada estação. Outras espécies em outra estação. Então não tem como haver o cruzamento. O isolamento de habitat também. Uma espécie vive a 2.000 metros de altitude, numa montanha, bem adaptada, e a outra vive na planície. Não vão se encontrar. Então existe um isolamento espacial ou de habitat. O isolamento etológico comportamental. Tem espécies que têm hábitos noturnos, tem espécies que têm hábitos diurnos, portanto, não vão se encontrar para o cruzamento. E ainda o isolamento mecânico, que seria anatômico, literalmente. Por exemplo, um cachorro poodle não cruza com um pastor alemão naturalmente, porque os portes físicos impedem este cruzamento. Então é um isolamento mecânico. Mas também fatores como fatores pós-copulatórios devem ser analisados. Por exemplo, os dois grupos cruzaram, mas o híbrido gerado não sobrevive por alterações. A combinação gênica, a recombinação genética não foi favorável, trouxe alguns problemas. Então a inviabilidade do híbrido é um fator. Muitas vezes a esterilidade do híbrido, o híbrido se forma e sobrevive, mas não consegue se reproduzir. Podemos citar o exemplo do jegue cruzando com a égua. São duas espécies diferentes, Equus asinus e Equus caballus. Portanto, o cruzamento de duas espécies diferentes acabam gerando o híbrido burro ou mula. Mas geralmente esses animais não são animais férteis, especialmente o macho. O burro tem uma certa presença da esterilidade. Então já é um fenômeno da mistura pós-copulatória, da mistura genética dessas duas variedades. E até muitas vezes a geração de filhos, a primeira geração de filhos, F1, desses híbridos acaba não vingando, não sobrevivendo por má formação mesmo. Genes deletérios acabam provocando a má formação. Ok? Uma questão para fechar a aula: a especiação é um passo fundamental no processo evolutivo. Através dela formam-se as espécies biológicas que são reprodutivamente isoladas de outros grupos desse tipo. Qual das alternativas representa a sequência correta de eventos necessários para a especiação? Portanto, analisando, acabamos de falar disso, primeiro o isolamento reprodutivo, geográfico, deve ocorrer, separando os grupos. Depois a divergência genética, mutações acumulam-se em cada grupo. Depois a formação de variedades e, logicamente, o isolamento reprodutivo, garantindo então o surgimento ou caracterizando o surgimento de duas espécies diferentes, incompatíveis sexualmente. Ok? Muito obrigado pela sua atenção, estude mais e até a próxima aula.